Olá, boa noite. E aí, Dili? Boa noite, Davi. Grande prazer estar aqui com a Dili, que é uma artista da dança, é uma profissional da psicologia também. Mas hoje a gente vai falar sobre um trabalho da Dili, uma pesquisa chamada Contra Self, que é uma pesquisa super interessante para ser discutida nos dias de hoje. Mas vou me apresentar primeiro, tá? Eu vou entrar de novo. Essa aqui é... Tu vai entrar de novo, Dili? Tá? O Oi? Leonel sugeriu que eu saísse e entrasse de novo, porque eu não estou te ouvindo. Tua voz está falhando, está cortando. Tá certo. Tá? Então eu vou te aguardar entrar de novo. Tá, e volto Enquanto já. isso, eu vou me apresentando. Tá bom, até já. Tá bom. Tá. Bom, enquanto a Dili tá voltando, né? Ela tá com problema para me escutar lá. Mas eu vou apresentar essa é a live Mídia Dança Convida, né? É uma das ações que o Laboratório Mídia Dança está fazendo para fomentar a discussão sobre a dança, né? Dentro do contexto atual que a gente está vivendo, né? Todos nós da humanidade, né? E a gente pensou juntos, né? Todos nós do Mídia Dança, em fazer essa ação. Essa já é a terceira live que a gente realiza. O Mídia Dança é um projeto do professor Leonel Brum, em parceria com Paulo Caldas, comigo, Davi Leão, e com outros participantes, né, integrantes entre bolsistas e outros colaboradores que já foram bolsistas ou que se integraram no projeto para discutir e para realizar trabalhos que relacionem a dança e as multimídias, né? Então, é um projeto bastante interessante, o projeto do Laboratório Mídia Dança. É um projeto em parceria também com a Secult Arte, né, que é uma secretaria de cultura artística dentro da UFC. Né? Esse projeto Laboratório Mídia Dança é um projeto das graduações em danças da UFC. E eu sou técnico do Laboratório de Audiovisual para as graduações em dança da UFC, do Instituto de Cultura e Arte. E hoje a gente vai falar com essa pesquisadora da dança, essa aluna da graduação em dança, a Dili, que está com um projeto bastante interessante, o projeto chama Contra Self, e é um projeto que fala sobre a dança nas redes sociais, né? O formato dele é bastante interessante por isso, entre outras coisas, e hoje a gente vai discutir esse projeto aqui, tá bom? Vou convidar a Dili novamente aqui para entrar. Vou ver se ela já está aqui online de novo. Bom, Contra Self está online. Eu vou tentar chamar a Dili aqui pelo Contra Self. Bom, é isso. Agora está melhor, Dili? Oi, Davi. Eu vou tentar falar devagar. Eu acho que será que vai dar assim? Estou segurando o microfone aqui perto. Tá meio falhando novamente. Eu vou me deslocar para ver se melhora. Tá legal. Será que aqui melhora? Não sei, é com você. Eu estou te escutando bem, tá? Eu não consigo ouvir tua voz, fica falhando. Não consigo. Tá. Agora está escutando melhor? Você está escutando melhor? Falhando para mim. Nossa. Tanto que a gente testou ontem, estava ótimo, né? Ontem, gente, a gente fez um teste aqui, eu acho que era madrugada, mas a gente ainda teve uma audiência ainda de 4, 5 pessoas, foi bem legal. Para fazer um teste de conexão para essa live de hoje, e tava bom. Mas, enfim, Dili, tu tá conseguindo me escutar? Eu acho que eu já apresentei um pouco do projeto, aí eu queria que você se apresentasse um pouco,
tá? Ó, o Leonel disse que tá escutando nós dois. Pode ser a minha conexão. Escreve, Davi. Eu vou ficar escrevendo aqui. Eu falo e escrevo ao mesmo tempo. Vou procurar aqui contra selfie. Não, estou enviando mensagem aqui para o Contracel, tá? Não sei. Não, Davi, escreve aqui nos comentários. Para todo mundo ver então. e Entendeu, entendi. Não tá só delay, tá? Realmente eu não consigo entender nada, Suzana. Realmente é um delay que as palavras são cortadas praticamente como um todo. Fica só barulho para mim. Mas ontem a gente testou e estava normal, assim, super normal. A gente, enfim, talvez a localização de onde eu moro. Pode ser que seja tudo isso. Certo, Davi. Então, eu sou a Dili, como o Davi já me introduziu, eu estudo no UFC, estudo dança, licenciatura em dança. Também faço técnico em dança pelo CCBJ. E dentro da própria faculdade, eu comecei a desenvolver um projeto chamado @contra_self, que é @_self, sem o i e o e no final. Isso foi ano passado, né? O início do ano passado. O início do projeto foi como? Antes dele ser projeto. Eu estava fazendo os experimentos em casa, era de férias, né? Não tinha nada no UFC, eu fazia uns experimentos no pessoal. Sim. Bom, até aí tudo ok, mas... Instagram, não é isso? Eu vou colocar aqui, tá? Então... Eu estou falando aqui com vocês, mas eu vou escrevendo aqui para ela, né? Aí, então, em uma disciplina chamada Dramaturgia, com a professora Tereza, eu fui levando esses materiais, eram pequenos materiais, pequenos vídeos, pequenos materiais, o que é que eu poderia fazer com aquilo, né? Porque a dramaturgia, uma das propostas dela é que a gente levasse qualquer coisa. E eu acho que é até interessante e importante falar isso, porque um bom orientador realmente, né, tem esse olhar clínico, essa escuta bem afiada e vai lhe cutucando para lhe conduzir realmente a investir em alguma coisa, né? Enfim. Então a gente eu fui levando esses materiais para as aulas. É claro que além da um retorno coletivo. E através desse retorno coletivo é importante citar isso, tanto pela estrutura da aula, como pela estrutura do próprio trabalho, porque o trabalho, já que se dá numa rede social é um negócio coletivo, né? Um arranjo coletivo. Né? O objetivo, por mais que nós estivéssemos longe, né, é um modo de conectar o que está bem distante, de certa forma. Né? Então, dentro dessa disciplina, a gente foi pensando que materiais eram esses, e para percebê-los melhor, eu criei essa página, né? @_contra_self. E foi um nome que surgiu dentro da própria disciplina, enquanto eu estava descrevendo para a Tereza como é que eu gravava aquilo, né? Qual era a estrutura qual era a estrutura de vídeo, né? Tipo, em contra-plongé, não mostrando o rosto. Por enquanto era só isso, contra-plongé, né? Dili, contra-plongé é aquele enquadramento que a gente faz de baixo para cima, não é isso? Para as pessoas que não são tão afeitas assim à linguagem do cinema.
né? Eu tenho Então, que falar aqui. adiante da descrição do que eu queria, do que é quanto plano, aí a professora disse assim, é quase um contra-selfie, porque eu parti da ideia de pesquisar as selfies, né? As selfies para Instagram. E eu achei Sim. assim, eu achei genial esse nome, então virou o nome da página, né? Como colocar isso numa página, né? Porque era exatamente isso que eu queria. Isso era muito inicial, mas apesar de ser inicial, eu sabia que era daí que alguma coisa ia acontecer, né? Porque é praticamente uma estrutura do trabalho. E na Sim. página contra a selfie eu coloquei a colocar os vídeos, né? Que eu gravava, eu colocava os vídeos sem tão muito cuidado, assim, o cuidado que eu tenho agora, né? Porque eu gravava e não sabia direito o que era. Eu sabia da ideia do plano e Uhum. e de uma certa brincadeira com o rosto, assim, certa brincadeira de não ter o rosto, né? Mais ou menos assim. E essa página ficou, né? Eu ganhei também a parceria com o Thiago Mota, né? Que se ofereceu para ser o dramaturgista desse trabalho, e esse trabalho, por conta dessas pessoas, né? Desse coletivo e desses retornos e de questionamentos, ele foi ganhando outro rumo, né? Um rumo mais afinado e mais refinado. Então, inicialmente se deram desse, né, gravados com o smartphone, é importante falar isso, né, que o meu uso e a minha brincadeira é com a câmera frontal do smartphone, né, porque eu estava brincando no sentido, investigando essa relação com a câmera frontal, já que essa relação com a câmera frontal é que criava o corpo da selfie, né? Das selfies para Instagram. Então, Perfeito. No início eu filmava, fazia vários movimentos, enfim, tentando ver o que é que se tinha dali, né? E depois, com o passar do tempo que a gente parava, eu selecionava um vídeo, se dava assim, eu gravava de baixo para cima com certos movimentos, com várias roupas, assim, vestido, às vezes a mesma cor, experimentando os figurinos. E vendo o que é que saía de interessante dali, né? O que é que tinha de interessante, realmente era um processo investigativo, o que é que tinha de interessante ali. E aí, a gente foi entendendo que tinha de interessante era cada vez coisas, né? Tipo, o interesse não era mostrar o figurino, o interesse não era mostrar o lugar onde eu estava. Tudo bem que desde o início era aí, eu realmente insisti em não mostrar o lugar em que eu estava, tipo, onde é que eu tô, né? Eu tô numa universidade, eu tô na praça, eu tô no interior. Com essa câmera de baixo para cima, ela só vai mostrar o céu, e o céu tem em todo lugar, né? Enfim, lugares. Sim. E aí, né, a gente foi investigando esse menos. Que menos era esse, né? Que forma de mover menor era essa, né? Então, assim, foi se criando um processo investigativo do pequeno, do mínimo, visualmente em tudo mesmo, né? Como eu falei, no figurino, nas coisas. E também é muito interessante porque a câmera encontra um plongé assim mesmo, assim de baixo para cima e eu ao redor dela ou de frente para ela dá essa sensação de profundidade. Né? Ou seja, tinha muita coisa para se investigar mesmo, tirando uma série de coisas, né? Tirando Sim. uma série de informações, Eu acho que é legal. enfim, ainda assim, Deixa eu tinha uma só fazer um coisa. pequeno comentário. Não sei se você está conseguindo escutar. Porque, assim, uma das qualidades assim que eu percebo, que eu acho que eu posso ressaltar nesse trabalho da Dili, é que, sendo dessa forma, assim, que ela filma de baixo para cima, né, e só apresenta o céu e ela entra na imagem sempre ou numa lateral, ou por cima, ou pela outra lateral, ou por baixo do quadro, ela quebra com bastante dos regimes de visibilidade que a gente tem, por exemplo, no cinema, né? Porque no cinema ele é sempre frontal, tem sempre uma relação de perspectiva,
né? Mesmo quando a gente tenta fazer um plano que é mais chapado, que ele não tem uma profundidade de campo muito grande, a gente está sempre tendo essa visão frontal, né? Essa visão do homem em pé, olhando para frente, né? E a Dili subverte, não só inverte tudo isso, mas subverte tudo isso, colocando a câmera de baixo para cima e dançando nesse espaço. Acho que isso assim, é um processo de criação bastante rico, né? No sentido de que ela retira os elementos e aí instaura um novo espaço para a dança, né? Assim, e utilizando essas redes sociais, né? Que elas, como são mídias diversas, né? Do que a gente conhece normalmente, como cinema, TV, né? Essa nova mídia, ela também carece de um novo formato, né? Como é que eu danço dentro dessa nova mídia, né? Eu acho isso fantástico no trabalho da Dili. E aí eu acho que tu pode retomar, Dili. Não sei se você está conseguindo me escutar bem agora, só queria fazer esse comentário que eu acho que é importante. Vou escrever para ela seguir, tá, gente? Que ela não está me escutando bem. Então, Davi, qual era o próximo ponto que você gostaria de falar? Porque realmente tua conexão não está muito boa para mim. Eu entendi que está boa para a maioria das pessoas, né? Eu acredito que como a gente Sim. conversa, e a gente consegue tocar esse barco. Eu acho assim, você tocar um ponto que eu acho que a gente consegue, feito. Qual outro A ponto? gente pode. Qual outro ponto que você gostaria que eu seguisse? Já falou. Você já falou o som. Pode escrever? Tá, vou Som? escrever. Sim, falei. Metade do processo de criação, né? Porque depois que ele ganhou uma certa consistência de que o que seria investigado era o menor, o pequeno, né? O pequeno movimento. Aí que pequeno movimento seria esse nesse enquadramento? Para 1 minuto, né? Porque tem essas referências, né? Esse trabalho a gente pode chamar de dizer, eu trabalho com restrições, né? Para que ele funcione e para que ele seja esse ano, desde o ano passado, na verdade, né? Eu peguei o Paulo Carlos como meu orientador, ele me aceitou, em termos de restrição para desafiar a colocar, a tocar esse barco para frente, né? Que também a Claro, presença genial, genial. é bastante importante para essa pesquisa. Eu tinha uma disse, são umas cutucadas que bastam. Quando a cutucada lhe tira para você produzir, né, ela é muito boa. Uhum. Isso que é importante a gente procurar e conseguir encontrar essas pessoas que dialogam com a gente, né, com o trabalho. O trabalho é a gente, assim, nesse sentido. E aí com ele a gente acordou que ia fazer, sei lá, 12 vídeos. Acho que os 12 vídeos era mais para pensar para a produção mesmo do TCC, né? E Sim. aí, mas foi ótimo, porque quando ele disse 12, assim, algo que descansou meu coração e comecei a pensar a articulação desses 12. Como articular um com o outro, que era uma das coisas que eu já vinha conversando com o Tiago, como articular um vídeo com o outro, que isso foi antes, né, do processo de entrar com um projeto para ser TCC, né? Mas aí, como pensei 12, aí 12, mas são 12 vídeos e todos os vídeos, cada vídeo tem 60 segundos, né, nem mais nem menos, né, colocados em IGTV, para que a pessoa possa ver em tela grande, assim, a tela do seu celular, né, completa, cheia. Porque o outro programa Uhum. que o abre a tela pequenininha, mas eu queria que a tela ficasse cheia. E o objetivo, né, assim, por que eu queria a tela cheia? Porque
voltando, né, à disciplina da Tereza, como é que eu experimentava isso em sala de aula? Como é que eu experimentava uma página de Instagram em sala de aula para mostrar os vídeos? Porque era interessante que fosse na página. Já que a gente decidiu que era interessante virar uma página, o que, é que a gente poderia fazer com isso? Então, a gente se reunia, cada um, claro, todo mundo praticamente tem smartphone de alguma forma, e eu contava com isso, né? Porque eu não tinha como disponibilizar o smartphone para todo mundo. E pedia para as pessoas acessarem a página. Acessa aí para a gente ver. E como tinha mais de um vídeo, as pessoas, assim, às vezes viam o mesmo vídeo, às vezes viam um vídeo diferente. Então, ficava todo mundo reunido vendo o vídeo, né? E ficou uma coisa, assim, realmente bem interessante. Foi pontuado. Olha só, todo mundo reunido, calado, olhando para o smartphone, a partir do seu Instagram. Então, assim, ficou uma coisa inédita enquanto aqueles que usam redes sociais, né? Porque redes sociais você usa para se distrair da vida e tem muitos conteúdos, né? Uhum. Então, o formato com a rede social, o Contracel se nutre dessas redes sociais que é muita coisa, né? Que eu chamo de ruído, né? Então, tem muito vídeo de tudo, tem muito som, é pequeno, é curto, são várias coisas, né? Que o Contracel recebe para poder pensar a produção dos vídeos, né? Porque o vídeo, quando aponta para o céu, que tem ou não tem nuvens, e passa pássaros, e passa aviões, enfim. E pensa num projeto contínuo de corte, ou seja, né, eu produzo, eu não tenho outro, 2 ou 3 ou 4 cortes, 60 segundos, uma gravação só, né? Então, é um processo de uma sensação, né? Então, assim, o que eu queria, uma das coisas que eu queria na produção dos meus vídeos, para até descobrir muito mais como colocar isso em dança, e em dança com smartphone, e em dança com smartphone com câmera frontal, e no Instagram, e dialogando com as selfies, né? Que é a produção, que é a super, né? A produção do rosto para uma rede social para ser cultuado, né? De certa forma, né? Você não coloca de qualquer forma, né? Tanto que há vários tutoriais de como fazer uma selfie, né? Como sair bem em uma selfie, numa foto. Então, assim, como é que isso virou sabe, uma popularização grande, né? Durante tantos anos, e isso, né? É uma produção. Você vende um smartphone, você vende o pacote da selfie, né? Então, como é que eu produziria isso em dança nesses quesitos, né? Então, a página onde ela é colocada, né? O aplicativo é o Instagram. Aí o que acontece? O Instagram, como é que a gente usa? O Instagram a gente usa olhando cada coisinha, desfrutando a leitura, ou para os vídeos e olho e repito e olho os detalhes. Não é para isso que o Instagram existe, né? O Instagram existe para eu ir passando rapidamente, e quanto mais conteúdo, você nem entendeu o que está aquilo na página fulaninha, você sai curtindo, né? Você vai curtindo de forma frenética, esse movimento frenético que... Frenética, realmente. Acho que você trabalha com esse frenesi, né? Você trabalha com esse frenesi, mas não no sentido de potencializar. Você questiona o frenesi com o próprio formato da tua pesquisa, né? Assim, você diminui esse ritmo, né? Você instaura um outro ambiência dentro da rede, né? Pelo formato do teu trabalho. Isso é como olhar para a mídia e perceber ela como veículo e controlar esse veículo, né? Não ser controlado por ele. Assim. Acho que você pode continuar daí, se você estiver escutando bem. Pois é, então a gente vai vendo que essas características, Davi, que eu estou te dando, do que eu peguei como criação, e ainda hoje para fazer os vídeos, era uma busca pela contraposição disso, né? Pela contraposição de
posar de um certo modo, para mostrar o meu rosto de um certo modo, com frequência, com que frequência eu posto isso, e como é que eu faço uso, né, dessa rede todinha, enfim, essa contaminação gestual, né? O gesto da Sim. pose, o que é que eu posso até posar de uma certa forma diante de uma câmera frontal. Agora, quando eu olho para ela, já é um outro resultado, né? Por uma série de Sim. coisas, né? Uma série de coisas mesmo, tanto técnicas quanto, acho que mais técnicas assim mesmo, essa relação, porque são muitas camadas, né? E muitos Técnico e filtros, estético também, né? né? Aí contra selfie vai observando isso e vai vendo como é que eu tramo então esse vídeo que eu mexo, apesar de que ele também passa por, não tem como, né? Ele está submetido e ele mergulha nisso, a toda essa trama. Então o que é que eu faço com essa trama? Essa trama tem pano para manga, né? Como é que eu faço Sim. uso do que ele me dá, né? Para pensar numa outra proposta, numa proposta fechada, digamos assim, né? Que esse pacote selfie do smartphone dá, né? E então aí ele vai beber Certo. dessa contraposição, que é um vídeo sem quebra, né? Sem quebra de movimento, sem quebra de cortes, né? No plural. Sem quebra de informação, assim, ele busca por isso, né? Sem essas interrupções. Quando eu falo interrupção mesmo, é um convite para que as pessoas olhem, né? Enquanto elas estiverem naquele vídeo, aquele vídeo está ali convidando para que elas olhem, né? Tipo assim, acreditando no olhar delas. Eu estou aqui para que você olhe. Não que alguém que faça, sei lá, alguma produção com vários cortes, como a gente tem várias produções cinematográficas aí. Enfim, o objetivo é outro, Sim. né? Mas eu me coloco como telespectador, né? Que parece que ele não quer que eu veja com tantos cortes, né? Quando alguém, sei lá, vai fazer uma ação, corta e a pessoa não quer que eu veja. Então fica assim, essas coisas que me tocam diante do visual das coisas, das artes das coisas, que eu adoro ver. Então, assim, como é que eu faço tudo isso dentro desse trabalho, né? Então, assim, é um trabalho que ele vem para construir um convite à escuta, né? Aí um dia que eu vou achar uma ideia que case com isso, né? Então tinha aquelas ideias sobre os vários silêncios de John Cage, né? Dos silêncios, né? Assim, o silêncio como uma supressão, né? Do som. Apesar de os meus vídeos não conterem uma trilha sonora, né, específica, né? É suspenso, mas ele é suspenso exatamente pensando de que modo eu posso dar aquele pedaço para sabe, para um mergulho fluido, né? Não que há muita informação, né? Então, assim, para dominar também a questão da música, né? Porque a música ela é bem profunda, né? Tem memória, Sim. mas eu também trabalho. Mas aí teu trabalho tem silêncios, né? Mas teu trabalho tem silêncios, né, Dili? E aí é um outro ponto interessante que eu queria comentar, né? Que teu trabalho tem silêncios. Porque eu acho que ele silencia de várias... Eu tenho que escrever aqui para Dili. De maneiras, né? Ele tem o silêncio acústico, né? Ele tem o silêncio, uma forma de falar, assim, uma sinestesia com a ideia do movimento, né? Do silêncio como sendo aquela rarefação do movimento. Né? E ele tem o silêncio no sentido antagônico à da rede social que a gente via comentando antes também, né? Então, assim, é um trabalho que tem silêncios. Isso está escrito no cantinho, assim, dos vídeos, né? Eu queria que tu comentasse um pouco também sobre esse silêncio como parte do formato, né? Como parte do formato.
O meu essa vídeo não tem... submissão, essa não submissão com o formato que o Instagram impõe, mas esse controle que você faz dentro dessa plataforma, né? Ó, Clarissa disse que não acha nada interessante, nada silencioso nos meus vídeos. Que ótimo. Genial, genial, Que genial. ótimo, né? Porque Isso é um mesmo. processo mesmo, né? A gravação desses vídeos, respondendo a Clarissa aqui, a gravação desses vídeos é que eu esteja muito conectada com o que está acontecendo, ou seja, com a não pressa. Né? Eu não posso estar apressado em me sentir apressado ou Sim. ansiosa por desenvolver um movimento, ou nada, porque isso sai de fato nos vídeos. Então, ainda está sendo uma pesquisa de movimento, do pequeno movimento, de como é que eu faço tudo isso. E é verdade, assim, eu gravo os A vídeos, Denise Mata está falando aqui gravo os que vídeos ouvindo música. Né, ouvindo música. Ontem eu faz também. ouvindo uma palestra, cara. Foi assim, horrível. Né, eu me senti assim, outro corpo. Né? Tipo assim, é outro corpo, porque para mim a música faz isso, né? A música suspende a gente do mundo, coloca a gente numa vibração Leva assim. Né? Então, assim, é um contágio. Mas a ideia mesmo de silêncio é a fluidez, né? O silêncio para mim é a fluidez. Em que corpo, em que situação, em que visualização, enfim, que experiência eu me encontro fluida, ou seja, não presa dentro, sei lá, dos meus preconceitos, enfim, da minha preocupação, seja o que for, mas eu, sabe, eu me não sei, como enfim, e eu desfruto daquilo. Então, o silêncio busca a fluidez. Sim. É interessante também pensar aqui no comentário de novo da Clarice aqui. Antes tem um comentário da Denise Mata, né, dizendo que muito movimento gera inércia. Muito movimento gera inércia. Né? E aí a Clarice pega e fala que os lugares que... Não é essa daqui, não. É essa aqui. Os lugares que você escolhe, o modo como você se coloca no mover, sugere muito som. Na minha recepção, claro, né? Ela fala, a Clarice Costa. E eu acho interessante isso, porque tem uma frasinha em vários vídeos, né? Esse vídeo tem silêncio, e tem essa profusão de movimentos, de sugestões, né? De elementos, né? Muito diversos do que seria o comum nessa plataforma, né? São movimentos outros, são silêncios que são sonoridades outras também, né? Tu pode escrever, Davi, que realmente está Ai, bonito. nossa. Eu não consigo te ouvir. Tá difícil. Eu acho que a gente está dialogando com a Mas tu audiência, pode... mas não está dialogando muito um com o outro. Vou tentar escrever aqui, tá? Vou tentar aqui. Tem que tirar Não esse celular desculpa, daqui. Denise. Quando eu penso nesse... Aí eu fiquei pensando... Eu sempre penso no termo silenciar e no silêncio, né? O silenciar é o me calar, sei lá, fazer uma ação em que a coisa pare, né? Então, eu fico pensando muito sobre isso, né? Porque a gente a mulher é silenciada, então eu preciso pensar nesse termo. Por isso que eu fui buscar assim, de outras formas, né? Então, silêncio de John Cage. O silêncio de John Cage é não silenciar as coisas, pelo que eu tenho entendido. Mas é ouvir. Né? O silenciar dele é um estado em que eu escuto as coisas. E não escuto o que eu espero ouvir, né? Mas eu vou escutar para além disso, onde todas as coisas estão ali. Então, a fluidez mesmo. É o não barrar alguma coisa acontecendo. É não barrar alguma coisa que pode vir a ser, enfim, né? Não tirando a minha consciência disso, a consciência está sempre ali, né? Mas eu fico imaginando que é uma experiência
de que é preciso, que a gente, já que é consciente, então a gente faz essa relação com estar consciente do que está acontecendo e de como esse processo acontece, né? É importante. Para quê? Para que eu não me interrompa, né? Mas eu me permita a fluidez. Tipo, a internet, ela é freneticamente, você passa sem olhar. Como é que eu passo sem olhar e qual é a diferença disso no meu corpo? Porque isso faz diferença. Eu sinto diferença, porque quando esse corretor que a gente tem em todo lugar me fez não querer corrigir mais o que eu estou escrevendo. Como é que eu faço com isso? Isso não é só um vício, não. É um outro, é uma outra eu, assim, sabe? Então, assim, o que eu faço com isso? Então, É uma intromissão, né? o silenciar, o verbo fazer que algo se cale ou algo, sei lá, enfim, eu penso nesse termo, assim, mas eu penso muito mais no estado, né? Numa experiência, que é a experiência do silêncio, onde as coisas acontecem fluidamente. Acontece, é claro, que a interrupção acontece. A questão do fluxo não vai de contrair, não vai de encontro a isso, né? Mas ele reconhece isso de modo que busca com que a pessoa não fique exatamente naquele lugar lá, mas mostre realmente a fluidez das coisas. Então, assim, então estar dentro do Instagram, estar dentro de uma rede social, em que, inclusive, eu também tiro selfies, principalmente para esse trabalho, eu passei a tirar selfie, porque eu não tirava, porque é necessário a experiência, e o que é essa experiência mais ainda, por mais que eu cresça nessa sociedade junto com todo mundo experienciando esse movimento frenético, então, né? Então eu preciso estar mergulhada e perceber o que é isso. E aí, compensar total, não... dentro dessa situação, sabe? O que é que tem para mais? Então, quanto mais você entra em algum lugar, assim, como é que eu posso dar continuidade com isso aqui, mastigar, digamos assim? Então, eu penso nesse termo. Bom, eu acho que tem mais algumas colocações, na verdade, aqui da audiência. A gente pode seguir vendo. Veja os comentários. Pode escrever, Davi. Eu tenho que escrever mesmo, que você não está escutando. Mas é para você dar uma lida nos comentários e comentar, porque o Júnior está dizendo muita coisa interessante. Todo mundo, eu acho, está escrevendo alguma coisa. A Denise Mata também, Júnior Mendes, a Clarice Costa também falou de novo outra coisa aqui. Sim, Denise, eu trabalho realmente entendendo que não existe o silêncio total, porque o John Cage já falou isso, né? Aí, e que é bom, né? Porque, ou seja, tem um monte de coisa que eu não precisei pensar e argumentar, porque o homem já pensou, já falou por mim, graças a Deus, né? E é por aí mesmo. Né? Então, assim, eu sei que a ausência, né, a inexistência de som não existe. Assim como não existe também essa história de fluxo, né, total, assim, tipo assim, total, extingue a interrupção, assim, das coisas, do movimento, do pensar, do sentir, né, enfim. Mas é pensar no contraponto no sentido de que eu estou presa muito em alguma coisa, eu estou fixa em alguma coisa, cadê o fluir da questão? Como é que isso vai dar continuidade? Né? Eu ficar preso naquele estado, enfim, como é que eu dou continuidade a isso? Aí eu queria que a gente pudesse falar também sobre as formas de apresentar o trabalho, sabe? Como você tem pensado em apresentar os trabalhos, assim, né? Esse conjunto de vídeos, né? Como é que você tem pensado essas apresentações ao público? E como a Denise falou aqui, né? As redes sociais são nossos barulhos internos gritando. Eu fico pensando, né? Quando a gente assim, acha de me expressar, mas esse modo de expressar foi construído pela gente e constrói a gente nesse sentido, né? Tipo,
certo, né, de certo modo, isso foi construído para a gente querer, e de certo modo a gente se construiu para querer, e no uso a gente foi querendo coisas, enfim, né? Tem um mercado bem intenso para explicar por que a gente está aqui diante da, né? E, enfim, como é que a gente faz uso disso, né? Que, se a gente está mergulhado nisso aqui. Claro, o mercado, aliás, o mercado do modo que ele está estabelecido hoje, né, é bom que se faça esse contraponto, né, ele conduz bastante, o máximo possível ele conduz, né, os processos que a gente vivencia. Não sei se você está ouvindo, Dili, mas, enfim, estou fazendo um comentário sobre o que você falou acerca das conduções que o mercado faz acerca do nosso trabalho, né? E como a gente pode subverter isso e criar nossas próprias lógicas também de relação com a vida, né? Com o que a gente desenvolve na vida, né? Eu acho que se não fosse a arte para discutir esses formatos, né? Qual outra área do conhecimento, do fazer humano que discutiria isso, né? Porque a arte é sempre uma discussão ativa, né? Sempre uma discussão propositiva, né? Sempre uma movimentação ou do corpo, uma movimentação da imagem, uma movimentação, né? E é isso. Como criar esses movimentos, né, contrários a essa condução, né? Davi, eu não sei se tu perguntou para mim, mas antes que tu me responda escrito, eu vou responder uma pergunta que está aqui, ó. Ao estudar a estrutura de dentro do Instagram e fazer, você esperava que fosse ser a recepção desse trabalho? A gente fica se perguntando se esse trabalho vai ser recebido, de certa forma, né? Exatamente porque no início, assim, eu cheguei muito de frente sobre fazer uma contraposição a esse movimento. E eu fiquei pensando, nossa, ninguém vai ver isso, porque, né, tipo assim, as pessoas estão acostumadas. De verdade, isso, claro, que toda vida que eu falo pessoas, eu passei a me pesquisar também, né? Então eu pensei, quem é que vai querer ver, né? O que é que está atraindo a pessoa para isso aqui? Se é totalmente oposto de tudo que ela passa rapidamente, né? Mas aí, meu trabalho foi ganhando incentivos. E é interessante que eu fale isso aqui, porque é importante se apoiar as pessoas. Então, foi ganhando incentivo da professora Tereza, do Tiago, professor Paulo, do Davi, da Suzana, né? Então, assim, foi ganhando força, né? Tipo assim, eles falando coisas que eu não via no meu trabalho, assim, talvez porque eu estivesse preocupada com o trabalho. Eles vêm, têm uma experiência de certa forma com o que é o meu trabalho, e eu tenho outras preocupações até chegar, não sei, né? Eu fico pensando assim, o que é que eles estão vendo no meu trabalho que eu ainda não estou vendo, né? Eu fiquei pensando assim, o que é que eles estão vendo? Que eu ainda não consigo ver, porque eu ainda não cheguei lá. Claro que eu estou preocupada na produção do vídeo. O vídeo arte, porque é um trabalho que ele articula muita coisa, né? E eu não acredito que eu não terminei a fala quando eu estava falando sobre como ele foi exposto na disciplina de Teresa Rocha, porque foi ali que a gente teve a ideia de investir na instalação, né? Como instalar esses vídeos para que outras pessoas pudessem experienciar daquela forma, mas com seus celulares, nas suas contas Instagram, etc, etc, porque é bem interessante eu ir para uma exposição onde eu tenho que doar meu celular, que tem coisas pessoais minhas ali, mas que compõe, né? Tipo assim, compõe sem a participação da pessoa, aquele vídeo, nem só, né? Porque você não acessa, ninguém vai ver, né? Se você não coloca sobre a mesa, o outro não vai ver, nem você vai ver a composição do que pode ser aquela composição de vídeos disponibilizados. E assim, eu gravo pensando nesse projeto. Esse projeto eu não consegui colocar, claro, nessa época de pandemia, né? Eu não consegui colocar para frente porque a gente não pode se reunir, ficar em casa, etc, etc. São gravados também pensando nessa composição de instalação. Tu falou que a Suzana... Tá. Eu estou respondendo
Estou respondendo a Denise Mata. Ela está perguntando onde encontra seu trabalho. Espero que você esteja ouvindo. Estou escrevendo aqui. Então, eu acho que, de certa forma, eu não tinha visto a pergunta da Denise, acabei de responder, né? Que ele acontece no virtual, dentro da página Contracel, e acontece pensando em acontecer também fora e dentro da se colocar como uma instalação, e dentro porque Sim. o lugar em que a gente vai acessar esses conteúdos até agora, né? É na página Contracel. Já fui provocado várias vezes perguntar, e se o Instagram acabar, como é que faz? Né? E como é uma pesquisa que envolve tecnologia, envolve como a gente se relaciona com a nossa imagem de tecnologia, eu fico pensando que há tentáculos, porque é um trabalho muito que precisa muito, assim, ele ganha vários aspectos esse trabalho. Então, eu preciso ter cuidado para cuidar de cada aspecto em seu momento, né? Não só no sentido de produzir, mas também de produzir o trabalho. Produções que fica puxando, né? Então, eu fico com cuidado para ir devagar, né? Ceder à tentação ou também não negar, né? Porque a própria a próprio formato ele disponibiliza para muita coisa, né? Verdade. A Suzana está dizendo aqui que a gente tem 10 minutos. Suzana disse que temos 10 minutos. Nossa, é Adoro essa verdade. produção externa. Mas é isso mesmo, a amizade é assim, né? Bom, a gente está se caminhando para o final. Eu acho que a gente ainda tem algum comentário aqui para escorrer, mas eu queria agradecer logo de início aqui a participação das pessoas que têm estado conosco. Eu acho que ainda tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre esse trabalho, né? Eu não sei, está difícil, está um pouco difícil para a gente dialogar, porque a Dili não está me escutando direito. Eu sei aqui pelo comentário de vocês que vocês estão me escutando bem e estão escutando bem a Dili, mas eu não estou conseguindo. A proposta seria um diálogo entre mim e a Dili também, né, nessa mediação, mas isso está um pouco complexo, exatamente por conta do Instagram, né? Oh, Mas, Davi, eu agradeço, Davi. A Suzana aqui traduziu, né? Uma cineasta da Letras. sim, Queria agradecer Pinói, é isso? é isso, é mais ou Obrigada. menos isso, né? E Na agradeço verdade, a gente, a organizar as ideias, eu tenho que, a fazer a sim, presença de eu todos, tenho que, participação, curiosidade. Agradecer a a gente, todo mundo do laboratório, todo mundo que lembrou de mim. Agradecida, é, que é uma força boa, né, para a gente continuar a pesquisa. Eu não sei se o Davi está falando, se eu estou falando em cima dele, mas eu gostaria de agradecer bastante a como o laboratório me recebeu, o interesse do Davi e o olhar do Davi sobre o meu trabalho. falo de um coletivo só. Sim, esse é um coletivo só, é um coletivo que eu faço parte, eu, Thiago Mota, e a gente desenvolve pesquisas, né? Iniciou com dança e teatro, e a gente foi abraçando também a ideia da multimídia, né? Isso ano passado, né? No início do ano passado a gente fez mais essa pesquisa. É. Bom, e também Obrigada, Steve. é Tchau. importante falar Esse da. foi contra selfie. Tá certo. Eu vou ter que escrever aqui, eu queria agradecer também. O Leonel está sugerindo que a gente saia e volte para. É interessante, vamos fazer, Davi. Já está no finzinho, Tu já está no desliga finzinho. que deu certo e eu entro contigo. Tá, então a gente pode entrar de novo, né?
Gente, a gente vai sair e entrar logo em seguida, para ver se a gente consegue dialogar, pelo menos nesse finalzinho aqui, tá? Só um instante, tá, pessoal? Agora tu me escuta, Dili? Gente, que Tu tá me alegria. escutando? Que legal, vamos retomar tudo, tá bom? A gente começa do começo e a gente Olha, começa tudo de novo. Bom, gente, vamos esperar o pessoal tá voltando também, tá? Mas eu acho que a gente foi guerreiro aqui, Dili, tá? Porque a gente conseguiu conversar meio que pelo chat, né? Mas o assunto dessa live, ela não encerra aqui. A Dili tem uma página no Instagram, chama @contraself, não é isso, Dili? E underline, tá né? também... Arroba. deixa eu dizer bem direitinho aqui como é. @contra_self, né? E lá vocês podem ver o trabalho que a gente estava comentando, vocês podem ver um pouco do formato que eu estava tentando ressaltar, né? Que eu acho que é super interessante, é um esforço de criação bastante atual e bastante sensível com relação ao formato dessa plataforma de redes sociais, por exemplo, que é o Instagram, e ela aponta, né, para a necessidade que é possível fazer preocupação, né, fazer esse processo de criação em cima desse formato de rede social, né, de interação com essa mídia, né. E é isso, assim, acho que a Dili está de parabéns por ter feito por estar fazendo essa pesquisa, que ainda está em curso, né? E queria também agradecer aqui, no final das contas, agradecer ao laboratório, agradecer a todo mundo que ficou, que está ainda até agora, né? E a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas a gente preparou a apresentação de 1 hora. Eu queria agradecer também ao Lucas Campos e ao Júlio Mark, que anunciaram a nossa live aqui às 7, no finalzinho, às 8 da noite, quando eles estavam encerrando a live deles, que era sobre dança e plataformas digitais. Né, o Júlio Mac, que é lá de Macaé, no Rio de Janeiro, e o Lucas, que é o meu colega de trabalho aqui na UFC. E você, Dili, vai falar um pouco mais, agora que a gente está se falando. Não é? Davi, deixa eu ouvir tudo que tu falou. Eu acho que a gente vai estar online, né? Vai ficar online, a gente vai conversar depois agora sobre isso. Ixi, agora que vai começar a live, né? Então, Davi, queria te perguntar de tudo que eu falei. Tu pensou alguma coisa, assim, para me perguntar algo novo? Eu fiquei com dúvida, porque eu fui falando, e às vezes quando eu falo, vem conteúdos novos. Né? Por isso que é muito bom falar tanto sobre o trabalho, quanto ouvir perguntas, né? Assim, teve várias provocações da Denise, assim, ainda bem que eu já tinha pensado sobre, mas é bom quando você não sabe responder também, né? Que você fica ruminando, né? Claro, claro. Mas... Então, assim, eu me interesso particularmente, assim, do teu trabalho, como eu já tenho ressaltado, né? Essa relação com as redes sociais, que é uma coisa que você já tem me dado resposta sobre isso, muito mais do que... E também sobre esse formato dessa perspectiva, né? Que não é uma perspectiva desse regime de olhar que a gente tem normalmente. Era sobre isso que eu falava no início da live, por exemplo. Né? É de um regime de olhar que é completamente diverso do que a gente tem habitualmente. Né? A gente não procura ficar olhando para o céu, né? E é um gesto incrível. Né? Então, como essas plataformas de rede social, elas tentam capturar o nosso olhar, aí elas vão, a partir do previsível, né? Tentando fazer essa captura do olhar. Quando você instala esse imprevisível, né? Desse regime de visibilidade novo, você subverte a plataforma dentro da plataforma, né? Você cria novos espaços que são alvissareiros para dança, né? São alvissareiros para estar nesse
espaço midiático, né? E também espacialmente tem um regime interessante, que é um regime que ele tem uma entrada, né? Agora falando formalmente mesmo, ele tem uma entrada que ela tem que ser uma entrada que é sempre lateral, porque a gente não pode pensar em regime de cima e embaixo, porque é tudo lateral, tudo que é borda é lateral né? Tudo que é borda nesse vídeo é lateral, fora de campo é lateral, né? Desloca até esse sentido das coisas. Não tem cima e baixo. Só. E eu fiquei, né, depois eu lembrei, né, que teve, né, o que faz, né, a dança nesse trabalho? Eu fiquei pensando, né? Que a dança, há uma live atrás, o professor João perguntou, não está aqui hoje, mas ele perguntou se a câmera dança, né? Aí hoje enfim, tem uma coisa que a videodança pensa sobre isso, né? Tanto que eu não fiquei muito pensando em responder, apesar de precisar pensar sobre isso e ficar, né, precisar voltar a esse assunto, por mais que ele, né, aparentemente seja batido, mas eu acho que não é. Então eu voltei, né, a pensar sobre isso. Mas como é que essa câmera dança, né? Tipo assim, esse smartphone, essa tela nesse formato, enfim, que é uma câmera diferente, assim, câmera diferente do que a gente é acostumado a gravar profissionalmente algumas coisas, né? Que é aquela câmera com o olho direto, ou então uma telinha pequena, enfim, é um outro lugar de gravar, mas que é um lugar de gravar que todo mundo tem acesso a ele, né? Tipo assim, quase todo mundo, né? Assim, a maioria da população é uma coisa popular, né? O smartphone é uma coisa popular. Então, assim, ele tem um formato de gravação, tem essa câmera frontal, diz muita coisa. E dentro desse trabalho, ele tem um lugar específico na casa, que eu gravo em casa, né? Eu sempre gravei em casa, nunca gravei fora de casa. Então, mas não era prevendo nada disso, não. É porque realmente é o lugar onde é que a gente pode se sentir melhor, né? Então, tem um lugar, tem um espaço que especificamente ele fica para não aparecer o fio, não apareceu a planta, não apareceu o telhado. Então, assim, isso vai criando uma composição junto, né? Assim, tem essa questão do que é que essa tela pode me fornecer, pode me oferecer, e não tão prontamente, apesar de ser uma câmera que lhe dá a sua imagem como se fosse um espelho, mas o contraceptivo não se faz, não está. Quando ele vai acontecendo, eu dançando, não vai me dando isso a cada momento, né? Porque eu faço, ou olho e faço, mais ou menos, mas ainda assim não é o produto final, como vídeo, né? Então, assim, e os gestos vão passando por tudo isso. Qual o espaço, não só o que o smartphone me dá, né? Mas qual o espaço que o smartphone é possível? Qual o lugar possível para dentro desses parâmetros de composição, né? Como é que... Aí, assim, eu acredito que o gesto do pequeno passa por tudo isso, né? Porque realmente, se você for olhar, vai se restringindo a cada vez mais, né? Tipo, a câmera não move, né? Quem move sou eu, né? Nesse sentido, né? Mover mesmo de ir, né? Mover a coisa mesmo, daqui para ali. Né? Então, assim, tudo isso vai formando o gesto, né? E compensar tudo isso, né? Como é que a câmera dança, ela é estática, né? Porque ela tem que dançar, porque é isso, né? A videodança trabalha como um parceiro, não trabalha como uma coisa, né? O contracelso precisa cada vez mais realmente descoisificar as coisas. Senão ele não dança, né? Tipo assim, não dança essa proposta mesmo do silêncio, né? Que é o fluxo, que é, né? E é por isso que o contracelf são projetos, eu estou vendo que são projetos, né? Porque ele vai buscando cada vez mais e tem aquela uma das proposições que você fez que é bem interessante, que foi pedir para as pessoas mandarem vídeos de 1 minuto com a hashtag ContraSelf, com essa proposta, né? De fazer vídeos em que a câmera esteja embaixo e você vai dançar em torno. Que a câmera do celular, né? Do smartphone, esteja embaixo para você dançar no entorno. Pois Tem também eu essa... pedi. Vai lá.
Não, eu pedi o retorno das pessoas, assim, é como quando eu recebo, eu fiz esse momento de pedido, de vez em quando eu realmente faço, porque é uma forma de eu perceber, eu tenho acesso a um certo tipo de retorno visual, menos do que perguntar, o que é que tu acha do meu trabalho? Legal. Você recebe esse retorno, aquilo bonito, né? E é uma outra coisa quando você pergunta, tu pode me mandar um vídeo do contra-selfie? Há pessoas que não vão à página e ficam só com as minhas orientações, contra plongé, não sei o que, não sei o que. E outras que vão na página, enfim. E tudo isso é um modo de ver a página, né? Sim. Não é uma negação de como essa Tem pessoa... até a suposição da página, né? Tem até os que fazem a suposição a partir da descrição que você faz, né? E é interessante, tipo assim, como é o contra-selfie dessa pessoa, né? Como essa pessoa é muito mais para pegar da pessoa, né? Esse processo de várias restrições é para realmente a minha produção, né? Como é que eu me produzo para pensar, para fazer esse convite de outro modo de se debruçar sobre essa arte, né? Para as pessoas dentro, enfim, desse contexto. Mas para elas é mais assim, para mim, né? É mais como é que elas fazem a leitura dessa circunstância, como é que elas fazem, né? Enfim, elas preenchem. Como é que elas fazem a leitura? A Ju C. Fortes aqui fez um comentário um pouco mais acima. Sempre achei que você gravava em cima do terraço de um prédio. Cada um preenche o que não aparece com seu subjetivo. Tá vendo? Mas aí... Por isso que precisa do mínimo, assim, a pessoa já está ali, né? Está ali, assim, para mim, né? A minha pesquisa se dá também dentro disso. A pessoa já tem muito dela ali, já tem muito das coisas, já tem muita coisa, né? E eu queria que ela dialogasse com esse não pedido, digamos assim, com essa não pergunta, né? Tipo, verdade. É mais um convite, né? Que ela se deleitasse apenas no convite, mais do que na pergunta para ela, mais do que questionar, apesar do partir de um questionamento sobre a questão do modo de se apresentar, né? Mas eu parto para aí para pensar, mas que outros modos eu posso me permitir dentro dessa plataforma que está no meu dia a dia, no dia de todo mundo, e a gente usa, e é muito popular, a gente não tem como ignorar, faz parte da nossa vida, é uma coisa íntima, né? O smartphone é uma coisa muito íntima, então ele vem todo esse pacote, e isso não é à toa, né? Como é que eu dialogo com isso, né? Como é que eu danço todas essas questões? Eu que sou do audiovisual, Jimmy, assim, a minha posição dentro dessa situação, ela é um pouquinho deslocada, assim, né? Porque na medida em que você, que é uma pessoa da dança, né, que pensa a dança também para esses meios midiáticos, né, de câmera, smartphone, redes sociais, né? Mas eu, como sou do audiovisual, eu instauro certo ambiente, né? Coloco a câmera de certo formato, ou eu me movo com a câmera para buscar essa imagem de certo modo, né? Então, eu me faço também uma pergunta correlata a essa, né, de como é que eu capto essa imagem, né? Porque a realidade é muito mais abrangente do que uma câmera pode dar conta, né? Mesmo a câmera, eles tentam fazer, né? A indústria cinematográfica tenta fazer câmeras estereóticas, né? Que dão profundidade, mas 3D, é o tal do cinema 3D, né? Mas não dá conta, né? Eu mesmo estudo. Isso me levou a estudar outras coisas, né? Hoje eu tenho uma pesquisa sobre o movimento corporal e transdução digital desse movimento, né? Como é que eu crio uma representação gráfica em 3 dimensões, pelo menos do movimento, né? Disso, para que eu possa depois reproduzir isso de outro modo. Então, são formas que a gente também, não só dos que se colocam de frente da experiência de habitar o espaço, né? Mas também as pessoas que engendram certo espaço para ser dançado, né, nessas mídias, né, nós também nos defrontamos muito com essa problemática. Né? Assim, e isso é uma coisa que eu acho que me instiga muito, que faz com que a gente dialogue bastante, né? Esse jogo. Para mim é interessante ver, olha só, ela conseguiu desvendar
lá do lado dela, uma coisa que para mim é um quebra-cabeça que eu sempre estou ali tentando resolver, né? Sempre estou ali tentando encontrar maneiras, né? De desenvolver. Como captar, como me comportar diante dessa imagem que está sendo produzida, né? Uhum. É uma das questões, né? Claro que a gente faz inúmeras questões, né? Isso é ótimo. Eu acho ótimo. Acho ótimo que a gente tem pano para continuar as nossas pesquisas, né? Tem Isso. coisas para continuar a nossa pesquisa, né? Que eu acho ótimo. Gili, então, eu acho que a gente já ensaiou encerrar essa live. Foi uma live um pouco complexa na questão do diálogo, mas eu acho que a gente já vem dialogando há muito tempo, conseguiu dialogar com um pouco que a gente teve acesso, né, na questão do áudio. Então, mais uma vez, queria agradecer. E eu vou dar espaço para tu falar agora um pouco. Vai. Não, acho que a internet melhorou, assim, deve ter, todo mundo da live deve ter saído de suas lives para eu poder conseguir te ouvir. Eu acho. Não sei. Um congestionamento de lá. Não sei, só eu não te ouvi, eu fiquei perto do roteador, enfim. Mas enfim. Pode ter sido isso. Bom, então faz suas considerações finais aí pra gente. Bom, minhas considerações finais, agradeço a presença de todo mundo. Queria lembrar também mais um aspecto dessa pesquisa, já que eu estou olhando aqui ao nome da Janaína, lembrar, ela que trabalha com desenho e dança, né, Janaína? Lembrar que uma das coisas extremamente importantes da minha pesquisa é o desenho. Meu desenho não é muito bonito, não, realmente acho que só eu entendo, né? Porque é para eu lembrar como eu trabalho com, né, o enquadramento e a formação de figuras. Então, eu desenho por onde essas figuras vão passando, né? Quase um improviso com... Eu fico imaginando se é isso, né? Que é um improviso com roteiro. Não sei se é isso. Uma vez eu ouvi falar sobre, mas não sei. Que ainda não defini o que é que você usa, como é, para onde é, né? E como ainda estou fazendo, ainda não fechei o que é, né? Porque quando você fecha o que é, nesse sentido, não que eu não queira definir, mas quando você fecha o que é, parece que o negócio já está pronto, assim. Então, assim, como essa pesquisa tem muitos aspectos, então eu não tenho fechado, mas só lembrando, né? Que o desenho é extremamente importante para a criação. Aí eu estou olhando a presença da Janaína, agradecer a presença dela também, né, esperando para trocar com elas esses modos de composição, que passa para o papel, volta para a tela do papel, como é que é isso, né? E agradecer a todo mundo, agradecer novamente o laboratório, o Dia Dança, né? Eu fico muito feliz, né? Muito feliz por todos vocês, enfim, eu conheço cada um. E é por isso que eu fico feliz, assim, de ter recebido esse convite, ter sido lembrada. E as amigas, né, que marcaram presença. A Juliana, minha amiga, desde quando eu tinha 14 anos, né, ela é mãe da minha filhada. Suzana, sempre me apoio. Né, acho que o meu dramaturgista não está aqui. Acho chique dizer meu dramaturgista. Tem as minhas professoras aqui, quase a Xuxa, né? Porque a gente vê as pessoas, a gente fica feliz. Né? Não sei se já saíram, né? Mas é isso. Agradeço a conversa. Certo, eu também gostei da conversa. Muito bom sempre conversar contigo. A gente continua conversando, tá, Gili? E só mais uma vez agradecer as pessoas que ainda estão aqui, ainda assistindo a gente nesse papo interessante. Dizer que o laboratório vai continuar fazendo lives e fomentando essas discussões. Então, mandem sugestões também para o Lab Mídia Dança, se vocês têm interesse de discutir algum tema que seja pertinente, né, que a gente possa desenvolver esse diálogo cada vez mais, né, posto que muitos de nós estamos mesmo em casa, né, e a gente pode continuar desenvolvendo, pelo menos desse modo, né, ainda nossas pesquisas, e eu tenho certeza que isso pode contribuir cada vez mais, né, com esse trabalho. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Acessem lá as nossas redes sociais.
@dança, acesse Contra Selfie, tá bom? E a gente se vê. Grande abraço a todos.